Bom, Jesus andou pelas águas? Esse realmente é um fato que muitas pessoas ainda tentam entender direito. Bom, como tem na Bíblia em Mateus 14, 22, 36, ele afirma que Jesus Cristo andou sobre as águas e acalmou o mar agitado. Jesus foi a uma montanha para orar. Seus discípulos pegaram um barco e cruzaram o mar da Galileia. Ao cair da noite, o vento começou a soprar e as ondas ficaram bem altas. Tarde da noite, Jesus foi até onde os discípulos estavam. Ele foi andando sobre as águas até chegar ao barco. Os discípulos o viram andando sobre as águas e ficaram com medo. Pensaram que fosse um fantasma. Jesus chamou-os, dizendo: "Sou eu, não temais." Pedro também quis andar sobre as águas. Então Jesus disse a Pedro que fosse ao seu encontro. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas na direção do Salvador. Como o vento estava soprando muito forte, Pedro ficou com medo. Ele começou a afundar e gritou para que Jesus o salvasse. O Salvador agarrou a mão de Pedro e perguntou-lhe por que não tinha exercido mais fé. Quando Jesus e Pedro entraram no barco, a tempestade passou. Todos os discípulos adoraram ao Salvador. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Aprendemos que também precisamos reservar periodicamente um tempo para conversar com Deus. O Senhor sempre fazia isso. Assim, tinha comunhão com o Pai e se fortalecia espiritualmente. O Senhor permitiu que os discípulos passassem por aquela adversidade, para que amadurecessem espiritual e emocionalmente. Além disso, percebe-se com clareza que não era o objetivo do Mestre deixá-los perecer, mas lhes ensinar algo que os ajudaria a conhecê-lo melhor. Além disso, conheceriam a si mesmos e suas limitações. Também quis mostrar que, por mais experientes, habilidosos ou inteligentes que sejamos, não somos autossuficientes. Ao contrário, sempre precisamos da intervenção do Senhor para nos ajudar a vencer os desafios e as adversidades que surgem ao longo da nossa trajetória aqui na Terra. Embora hoje muitos ensinem que devemos falar repetidamente para nós mesmos, "eu posso" ou "eu consigo", a teologia do coaching, Jesus continua declarando a quem tem ouvidos para ouvir: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma." João 15:7. Outra lição que podemos aprender é que sempre haverá ventos contrários. Ninguém passa pela vida em total calmaria. Sempre há desafios e dificuldades a serem superadas, mas não estamos sozinhos. Veja o que Jesus declarou: "Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." João 4:33 da tarde. Precisamos tomar cuidado com nossas crenças equivocadas. Aqueles homens não conseguiram reconhecer Jesus. Pensaram ser um fantasma que se aproximava deles. E isso os deixou em pânico, impedindo-os enxergar o Salvador e a salvação que acabaram de chegar. Hoje também as dificuldades que se nos apresentam podem se tornar insuportáveis, se nossa religiosidade ou incredulidade nos impedirem compreender que o Senhor ainda acalma tempestades, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus se apresentou a eles, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Ele ainda continua se apresentando a nós. De que maneira? Através dos registros das Escrituras Sagradas, mas também gerando uma grande paz interior, mesmo em meio ao caos exterior. Em alguns momentos, o Senhor usa pessoas e eventos para dizê-lo. E, em algumas situações, Ele realmente fala. Pedro teve a coragem de atender ao convite de Cristo, andou um pouco sobre as águas, mas depois sua fé vacilou. Por esse motivo, começou a afundar. Contudo, o Senhor não o deixou perecer. Antes, estendeu-lhe a mão e o salvou. Conosco não é diferente. Muitas vezes, temos a ousadia de começar a fazer algo ou de crer em um milagre. No entanto, quando surgem as ondas desse imenso mar revolto, que é o mundo, fraquejamos e nossa fé foge de nós.
Mas tenho uma boa notícia para você: o Senhor Jesus continua estendendo sua mão para nos sustentar e salvar em situações assim. Portanto, não se desespere, nem se desanime. Continue crendo, a despeito do que está vendo, sentindo, ouvindo ou de experiências negativas do passado. Vendo-se numa situação em que sua força, capacidade e experiência eram insuficientes, ou mesmo nulas, Pedro fez uma sábia oração, usando apenas 3 palavras: Senhor, salva-me. Jesus estava longe dos discípulos e orando. Podemos nos perguntar sobre o que ele estava orando. Por quem ele estava orando? Ele poderia estar orando por seus discípulos? Nós não sabemos. Mas no meio da tempestade, quando as ondas se espalharam pelas bordas do barco dos discípulos e os ventos empurraram os 12 em todas as direções, exceto na direção que eles queriam ir, de sua perspectiva, pode ter parecido que Jesus havia abandonado ou os esquecido completamente. A primeira vez que os discípulos foram pegos por uma tempestade, os 12 se voltaram para Jesus e perguntaram: Mestre, você não se importa se nos afogarmos? Marcos 4:38. Isso foi com Jesus no barco. Onde estava Jesus quando eles mais precisavam dele? Nós também podemos nos sentir assim quando somos apanhados no meio das maiores tempestades da vida ou sentimos que estamos começando a afundar. Deus nos esqueceu ou nos abandonou? Ele se importa se afundarmos ou afogarmos? É fácil ficar com medo e perder a fé quando estamos cansados, frustrados ou sozinhos. Mas enquanto os discípulos lutaram para se manter à tona, Jesus não apenas orou, mas viu a luta deles, Marcos 6:48. Ele nunca perdeu de vista aqueles que amava. Mais importante, ele tinha um plano para livrá-los do que provavelmente parecia ser a noite mais escura e cumpriu sua promessa. Jesus sabia o que seus discípulos encontrariam no mar da Galileia. Ele os enviou de qualquer maneira. O que isso deve nos dizer sobre nossas lutas atuais? Em uma das horas mais sombrias da história de Israel, o profeta Jeremias escreveu que Deus conhece os planos que tem para nós. Eles são planos para prosperar e não prejudicar você, planos para lhe dar esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Será que às vezes os planos de Deus para nós incluem as tempestades da vida? Quando Jesus encontrou os discípulos nas ondas, ele imediatamente disse: Coragem! Sou eu, não tenha medo. Mateus 14:27. Jesus não ficou cego ou ignorou a situação de seus discípulos. Jesus sabia exatamente onde estava e sabia quando iria intervir e como o faria. Ele nunca estava longe e nunca desviou os olhos de seus seguidores. O mesmo é verdade para nós hoje, Salmos 34:18. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e que Deus e o Senhor Jesus Cristo te abençoe hoje e sempre.